Não tenha medo dos obstáculos, encare-os de frente. Muitas vezes vai perceber que estes obstáculos não eram tão grandes como você pensava. Aproveite os desafios e cresça com eles. Não guarde raiva, ela só traz amargura. A reflexão para o programa de hoje é enfrentando os obstáculos. Durante anos, um velho fazendeiro tinha um arado ao redor de uma grande pedra em um de seus campos. Ele tinha quebrado várias lâminas e tinha cultivado um ódio mórbido pela pedra. Um dia depois de quebrar outro arado e se lembrando de toda a dificuldade que a pedra lhe tinha causado durante anos, ele decidiu finalmente fazer algo que resolvesse o problema definitivamente. Quando pôs uma alavanca debaixo da pedra, foi pego de surpresa ao descobrir que a pedra tinha apenas 18 centímetros, aproximadamente, e que poderia facilmente quebrar uma pedra apenas com uma marreta. Quando estava carregando os pedaços da pedra, ele não se conteve e começou a rir sozinho enquanto se lembrava de toda a dificuldade que aquela pequena pedra tinha lhe causado durante anos e como teria sido melhor se tivesse enfrentado o obstáculo e quebrado aquela pedra mais cedo. Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos de seu objetivo. Não diferente do que aconteceu com o nosso querido e amado apóstolo Pedro, não é verdade? Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as ondas. Quando ele tirava os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele começava a afundar. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós. Muitas vezes, tiramos os olhos de Deus e as coisas se tornam muito difíceis. E custamos a perceber que estão difíceis porque tiramos os nossos olhos de Deus. E quando eu digo tirar os olhos de Deus, eu estou querendo dizer quando tiramos a nossa confiança ou quando deixamos a nossa confiança diminuir, a nossa fé diminuir. Isso na medida em que uma diminui, a outra cresce. Exemplo, se a minha confiança em Deus diminui, o problema é do mesmo tamanho, mas ele começa a se agigantar em função da diminuição da minha confiança em Deus. Por isso, eu preciso todos os dias observar, medir a temperatura do meu relacionamento com Deus para perceber se ela não está esfriando, para perceber se, de repente, aquela confiança inabalável que eu tinha em Deus não está agora sendo abalada por alguma circunstância. E é importante que, quando eu me deparar com uma situação, primeiro eu estude aquela situação, como nessa metáfora que eu acabei de ler. É apenas uma metáfora. Mas aquela pedra, embora pequena, tinha produzido prejuízos muito grandes para aquele homem. Havia quebrado o seu arado, por exemplo. Ao invés de ir lá para remover a pedra, o que é que ele fez? Começou a lamentar, a reclamar. E na história até chega a dizer que ele tomou ódio da pedra. Agora eu te pergunto, o que é que a pedra tinha com isso? Absolutamente nada. Aliás, muitas vezes Deus permite que as pedras estejam no nosso caminho para o nosso próprio ensino, para o nosso próprio aprendizado, para o nosso crescimento. E nós, às vezes, não percebemos isso. Nem toda dificuldade é ruim. E, aliás, a gente percebe que muitas pessoas alavancam as suas vidas, crescem, progridem, avançam, exatamente quando elas encontram as pedras. Pedras da dificuldade, pedras da oposição, pedras que, de repente, se apresentam em forma de tribulação. São tantas as pedras, mas, com certeza, se elas estão no nosso caminho, é porque, de alguma forma, Deus quer nos ensinar alguma coisa. E se nós estamos prontos para aprender, com toda certeza, nós vamos sair melhores de todas aquelas situações que, num primeiro momento,
parecem ser situações adversas, parecem ser situações contrárias, mas são situações que vão ser para nós oportunidades didáticas de Deus, oportunidades de aprendizado com Deus. Não desanime diante dos desafios. Não retroceda diante da luta, da tribulação. Creia e confie em Deus. E aproveite esses momentos para se fortalecer ainda mais naquilo que você crê e principalmente na questão da sua fé, que ela seja experimentada e fortalecida e que essa situação possa servir de uma grande lição para que daqui a pouco, quando você enfrentar outra ou quem sabe conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou, você tenha autoridade para falar com elas e dizer a elas que elas podem confiar em Deus, que elas podem esperar em Deus, que elas podem depositar a sua confiança em Deus, que elas podem continuar inabaláveis na sua fé, porque esta situação vai passar, ela será superada. E lá na frente, quando você olhar para trás, de repente, o que te fez chorar agora, quando lá na frente você olhar para trás, você vai rir do que te fez chorar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.